Fala pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Gianluca, filho do pastor Hernando Santos, e eu preciso de um pouquinho da sua atenção agora. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho vermelho se inscreva, porque isso é muito importante, e além disso, clica no sininho para ativar as notificações e receber alerta de novos vídeos, transmissões ao vivo e muito mais. E agora eu tenho um recadinho do meu pai para você. Eu tenho aqui na minha mão o livro O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. E nesse livro, meu pai escreve sobre o próximo evento no calendário de Deus, que no caso é o arrebatamento da igreja. E por muitos lugares onde ele vai, ele diz que esse livro é o livro que ele mais gastou tempo escrevendo sobre, pregando sobre, por ser um assunto de suma importância para os dias de hoje. E você que deseja adquirir esse livro, entra agora, acesse nosso site editoravem.com, que vai estar aqui embaixo no rodapé do seu vídeo. E lá, além desse livro, você vai encontrar bíblias, camisetas, pendrive e entre outros. E você pode adquirir esse livro, pode abençoar a vida de amigos seus, pode abençoar a sua vida, e você comprando esse livro vai estar abençoando a nossa vida, tá joia? Fique agora com a mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Pai, sei que os teus olhos... Olha, que coisa linda essa música, né, gente? Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Vocês achem em mim com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai, acha em mim um verdadeiro. Isso que é música, gente. O resto é conversa. Que letra linda, né? Bom, irmãos, deixa eu dizer para vocês que eu quero quebrar um pouquinho só o protocolo do culto na quarta-feira. Ainda assim, vamos terminar orando e ungindo por todos. O protocolo é, pelo menos hoje, fazer uma prévia do que nós vamos viver 3 dias aqui. Já no domingo passado, nós falamos sobre unção do riso. Teve gente que não conseguia parar de rir lá, eu fiquei sabendo, que ria igual a hiena. Né? E eu estava orando essa semana e veio no meu coração, ouvindo uma série de mensagens, veio no meu coração uma mensagem. Pedi autorização de Deus para pregar essa mensagem em São Luís do Maranhão, no Casa de Zadok. Não sei se ele vai me autorizar, mas hoje eu gostaria de falar sobre impartição e promoção. Nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão aqui que você é evangélico? Levanta a mão. Bem alto. Quem é evangélico? Levanta a mão. Quem é crente? Levanta a mão. Quem não levanta a mão, levanta a mão. Gente, eu estou olhando aqui, tem uns crentes que não levantam a mão, não. Você caiu da fé? Eu vou perguntar de novo. Quem é batizado? Levanta a mão. Sangue e fogo, meu Jesus. Vocês estão com preguiça hoje, né? Meu Deus. Mas não só isso. Partindo pelo pressuposto que todo cristão deve servir a Jesus com suas obras, que não tem crente sem chamado, não tem crente sem ministério, só hoje
eu atendi algumas pessoas que chegaram com a mesma frase para mim. Eu tenho ministério, eu quero desenvolver o ministério, eu quero falar para pregar. Nas quartas-feiras nós temos aqui uma coisa muito interessante, que a gente tem muitos visitantes de outras igrejas, gente que nos assiste pela internet, mas que tem as suas igrejas e vem para conhecer. Gente que já trabalha para Jesus, gente que prega, gente que isso, aquilo, outro. Eu senti que eu tinha que pregar essa palavra que hoje eu estou há 22 anos no ministério, desde os 16, cheguei em Curitiba com 16, eu já pregava. Com 38, 22 anos pregando. Então eu creio que eu sou a autoridade de Deus para falar sobre processos. Qual é o processo de Deus para fazer você crescer? Então, eu estava dizendo ao querido Jack Chan ali, estava hoje tendo um discipulado com ele, eu falei, querido, eu te disse que Deus quer ungir vocês, que vocês são o futuro dessa igreja, mas entre você ser o futuro e o processo, ele é desse tamanho. Ora, veja bem, Moisés sai do Egito, ele era príncipe do Egito, e depois se tornou profeta, mas o espaço entre ele sair do Egito e se tornar profeta foi de 40 anos. Então a gente só se lembra que Moisés liderou 2 milhões de pessoas, mas e os 40 anos do processo? Até escrevi esses dias, Jesus estudou, passou por um processo de 30 anos para ter um ministério de 3. Hoje a gente estuda 3 anos para ter um ministério de 30. Tem alguma coisa de errado que não está certo. Percebe? José, todo mundo lembra que José foi um governador de sucesso. Mas entre o espaço em que ele teve um sonho, de quando ele se torna governador, é de 16 anos. Esse espaço se chama processo. Paulo, 17 anos entre a fase em que ele cai do cavalo, a fase que ele realmente é levantado ao ministério apostólico. 17 anos. Então nós devemos entender, em primeiro lugar, a palavra impartição, que eu coloquei aqui no texto, impartição e promoção. Isso pode servir para o seu trabalho, quando você for promovido, existe um processo em tudo, em todos os níveis. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre chamado, transição, ministério, identificar o que Deus tem para mim no dia de amanhã. É óbvio que você não espera ser somente o que você tem sido. Claro. Mas qual é o processo? Isso é muito importante. A palavra impartição aqui é a palavra para a nossa palavra transferência. Eu vou falar sobre impartição. A palavra latim é impartire, em inglês impartation, em espanhol impartición, em português transferência. Nada a ver. Então eu vou falar impartição, que fica um pouco melhor com o que eu quero falar. Primeiro livro do profeta Samuel 16, versículo 1. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás chorando, Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Aqui temos a frase efeito que nós vamos usar hoje, ou a frase tema. Encha, pois, um chifre de azeite e vai. Então eu vou ficar com isso. Encha o teu vaso de azeite e vai. Então existe algo, meus irmãos, mais importante para nós do que o ide. É o ficai. Mais importante que ir, é ir na hora certa e com poder. Mais importante que a promoção é o processo. A história, ela é contada pelo processo, mas vista pela promoção. Ninguém pode olhar para uma pessoa e imaginar que não houve um processo. Qual é o processo de um camarada que hoje aparece, em um ano ele tem 1 milhão de inscritos no YouTube? Nenhum processo. Apenas ele foi lá, patrocinou vídeo na internet, patrocinou vídeo no Facebook, ele fez o nome, mas não a identidade. O vaso cheio que nós vemos aqui, ele fala de preparo. Observa que o Senhor disse: encha primeiro o vaso.
o chifre. Depois, vai. Agora veja que nós temos também mais um texto em Lucas 24 e 49. Veja como que Jesus valoriza muito mais o processo do que o ir. O id é importante? É óbvio que é. Mas existe algo mais importante que o id. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Todo mundo quer o poder do Espírito Santo. Mas, contudo, aqui é uma preposição. No entanto, tem algo mais importante do que receber, do que ir e pregar. Permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Você viu? Jesus está dizendo aqui, ninguém tem permissão para ir sem poder. Ninguém tem permissão para ir sem ser capacitado. Existe algo mais importante do que ir. É ficar e ser revestido. Ser enviado, nesse contexto aqui, é ser promovido por Deus. Ser enviado é o dia em que você se encontra no centro da vontade de Deus. No caso aqui, ser enviado é passar a vida fazendo coisas que ficarão para a eternidade. Você pode ser enviado à sua família. Você pode ser enviado às nações. Você pode ser enviado a fazer algo para Deus. E veja, quando você chegar diante de Deus, o Senhor não vai medir o que você fez pelo tanto que você fez. Então, por exemplo, se Deus me disse que eu deveria ganhar 1 milhão de almas, e Ele disse, você vai guardar o carro na igreja, o seu galardão é igual ao meu. E capaz de eu ter um galardão menor, se eu ganhar menos de 1 milhão de almas. Se você fez com mais fidelidade, mesmo que seja menos em números do que eu, você foi mais fiel do que eu. Deus não vai cobrar de você números ou metas, Deus vai te cobrar aquilo que Ele mandou você fazer, irmão. Não importa. Pastor Emerson está dando a escola bíblica todo domingo, às vezes com 10, 15 pessoas, não importa, pode dar um. Deus vai te cobrar da escola bíblica. Não quantas pessoas foram na escola bíblica. As pessoas que não vão serão cobradas. Nós devemos analisar esse processo da parte de Deus na nossa vida. Veja bem, você, enviado, é passar a vida toda fazendo coisas que ficarão para a eternidade. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que fazemos para Deus permanecerá. Não que estudar não é importante, não que ser juiz não é importante, não que ser advogado não é importante, tudo isso é importante. Mas para Deus vai ficar o que você faz e que fica para a eternidade. Então, senta na beiradinha da sua cadeira aí, vai lá, dá uma chegadinha para a beiradinha. Bem na beiradinha. Você será promovido hoje. Por que eu estou na beiradinha? Para você levantar quando eu falar! E dar um glória a Deus, curitibanos! Meu Deus, o Senhor me dá sabedoria para pregar para os curitibanos. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus. Então eu vou dizer uma coisa, Deus vai te promover hoje. Aí, ó, teve uns gatos pingados que ficou sentado, mas deixa eles. Então, a título, a guisa de introdução, preste atenção. Jesus, antes de dizer ide, ele disse permanecei. Tem gente que não entende o que significa permanecer. Tem gente que não entende o que significa perseverar. Tem gente que não entende que é da vontade de Deus certa coisa, mas não é tempo de Deus. Permanecer para Deus vem antes de ide. E o permanecer é processo. E dentro do permanecer, nós temos uma frase, permanecer para quê? Para ser capacitado, para receber poder. Então, a título de introdução, em primeiro lugar, o poder que vem aqui para nós como capacitação
é necessário em qualquer processo da vida. Numa empresa, a cada 3 anos vai vir alguém fazendo o que você faz de forma melhor. Se você não melhorar, você fica para trás. A cada 3 anos você tem que melhorar o que você faz. Em tudo na vida. 3 anos hoje é muito. Vamos falar aí de cada ano tem gente fazendo o que você faz de forma melhor. Então tem 2 situações. Você vê alguém fazendo o que você faz de forma melhor, você pode ter inveja dele ou pode aprender com ele. O que as pessoas naturalmente fazem? Pegam birra. Gente, alguém assistiu aquele filme Superação, do menino que afoga e ressuscita? Eu quero que toda a igreja assista esse filme. Pelo amor de Deus, que filme fantástico. Mas todo mundo se prendeu e se emocionou com o milagre. Eu me prendi e me emocionei com a chatice da mulher. A mulher é insuportável. Odeia o cabelo do pastor, odeia o louvor, odeia os jovens, odeia tudo. Critica o pastor, critica a igreja, critica os irmãos. E sabe o que eu vi naquele filme, que é baseado em fatos reais? Deus tratando ela, não o menino e nem o marido. Porque durante o período que o menino está internado, ela está maltratando o médico, está maltratando os visitantes, está maltratando as pessoas. E sabe quem é que está do lado dela em todos os momentos? O pastor. É claro, o menino ressuscita e tudo, mas sabe como é que o filme termina? A mulher se arrependendo e etc. É claro que o menino ressuscita, senão não tinha virado um filme, né? Então não é spoiler. É spoiler, mas o filme já tem mais de mês. Você não assistiu porque não quis. O problema é seu. Vá assistir o filme, é emocionante. É de chorar, chorar mesmo. Filme tremendo, poderoso. Mas eu dizia para minha esposa, olha como essa mulher teve que passar por um processo para aprender. Coração ruim, coração duro. O pastor vai visitar, ela olha para o pastor. O menino dela está lá morto. E o pastor visitando, não é uma boa hora, pastor. Aí ele diz, eu sei, por isso que eu estou aqui. Você vê, gente? Então, às vezes, nós não entendemos que certas coisas nas nossas vidas, por mais doídas que sejam, fazem parte do processo de Deus no nosso crescimento. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Que você me ouvisse e recebesse no seu ouvido e no seu espírito. Você sabe, tem 2 maneiras de um pregador pregar. Para o seu ouvido e para o seu espírito. Quando nós estamos cheios da unção e o povo não está ouvindo mais nada, mas o pastor continua falando, é porque agora ele está falando para o espírito. Poder. Tem gente estudada ou estudando para ser pastor. Tem gente fazendo aulas. Isso é bom. Tem gente patrocinando vídeos na internet para ficarem famosos e ficam. Mas estão secos, estão sem poder do alto. Mais importante do que o id é permanecer e ser revestido de poder. Jesus não abre mão que todos os seus ministros tenham poder. Não importa se você fala inglês, tudo que você importa a língua que você fala, não importa se você é melhor do que quem quer que seja, o Senhor vai valorizar em primeiro lugar quem está com Ele. Então, mais importante é receber, é permanecer e ser capacitado. Jesus não autorizou ninguém a fazer algo, a ir, ser promovido sem poder do alto. Existe algo mais importante que ser enviado. É o quê? Permanecer e receber poder. Ser revestido do poder do alto. Em segundo lugar, isso é muito importante, gente. Deus usa pessoas para promover pessoas. Nós estamos falando de promoção ministerial, de crescimento, de desenvolver, de ser algo para Deus. Você nunca imagina, e você nem imagina que daqui 10 anos você é um escritor. Você é um evangelista, você não pode prever isso. Então, hoje é o dia que Deus vai promover você.
Hoje é o dia que alguém irá promover você. Eu costumo dizer, e eu volto a dizer, nós temos que priorizar e promover pessoas apaixonadas por Jesus, não talento. Hoje as igrejas priorizam quem canta bonito, quem fala bonito. Então não importa se está com a vida bagunçada, teve talento, vai largando mão. Deus olha o coração. Eu nunca esqueci dessa frase que Samuel disse, que Deus disse para Samuel sobre Davi. Deus olha o coração, o homem vê a aparência. Ninguém promove a si mesmo. Entenda, Deus vai usar gente, pessoas para te promover. Então com isso você deve pôr na sua cabeça uma coisa. Sua promoção, seu crescimento em Deus, seu crescimento ministerial não dará certo se, vamos lá, se Deus usa gente para tocar em gente, então deixa eu te dizer, Deus usa gente para tocar em gente. Gente é depositário da unção de Deus para repassar. Então, literalmente, obviamente, sempre Deus vai usar gente para tocar gente. Se Deus usa gente para tocar gente, pessoas para tocar pessoas, sua promoção espiritual ou ministerial não dará certo se você não gosta de se sujeitar. Se você tem dificuldades de relacionamento, se você é autossuficiente, se você não tem um coração ensinável e se você é isolado. Essas 5 características são de pessoas que não gostam de estar com pessoas. Se Deus usa gente e toca em gente, usa gente para tocar gente, você precisa de gente. Quem é isolado não gosta de gente. Quem não é ensinável não gosta de gente mandando nele. Quem é autossuficiente não gosta de aprender com gente. Então são pessoas, meus irmãos, que Deus irá usar para nos promover, para alavancar nossa vida e ministério e nos ungir para um dia próximo. Diante disso, eu tenho algumas perguntas importantes para te fazer aqui nessa noite. Qual o nosso problema hoje? As pessoas te amam até você dizer o primeiro não. Até você contrariar. Então veja, gente toca gente. Deus não vai usar um cavalo para tocar você. Deus usa gente para impartir. A palavra transferir é o termo aqui. Impartir sobre você o toque de Deus. Para isso que temos na Bíblia o termo imposição de mãos. Em Hebreus 6, versículo 1. É um dos 6 fundamentos da fé cristã. Imposição de mãos. Primeira coisa que eu quero lhe perguntar. Se você realmente quer crescer em Deus. Quem aqui quer crescer em Deus? Quer desenvolver seu chamado? Quer ser um escritor ou escritora? Quer ser um pregador nas nações? Um ministério de música de impacto? Aí teve uns que levantou a mão aí que nem canta. Tem uns que cantam. É brincadeira. Ó. Então, um profeta. Um empresário do reino de Deus que vai ganhar outros empresários. Você vê, as mãos aumentam quando fala de dinheiro. Um missionário para as nações. Então, isso tudo é o quê? Uma promoção. A pessoa não quer ser nada, você está esperando o mundo acabar em colchão para você morrer escorado. Vou pôr aqui um dia uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Preguiçosos a caminho do inferno. Tenso, hein? Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você está disponível? Amém. Bom, antes de você me responder, escute.
Analisando as Sagradas Escrituras, eu percebi uma coisa muito importante. Deus nunca chamou pessoas capazes, mas chamou pessoas disponíveis. Davi não era o melhor. Davi não era o mais preparado. Davi não era de uma família real e nem sacerdotal. Davi não tinha nem cara de rei, jeito de rei, tamanho de rei. O irmão olhou para mim e disse, nossa, o senhor não tem cara de pastor. Eu falei, eu não tenho que ter cara, eu tenho que ter um coração de pastor. Amém. Davi não tinha nada que dissesse, esse aqui vai ser rei. Mas quando Deus apareceu, ele decidiu promover Davi. Porque quando aparece o gigante, Saul não estava disponível. O mais preparado, o que tinha tamanho de rei, o que falava igual rei, o que tinha família de rei, ele não estava disponível. Davi estava disponível. Deus, escute bem, não temos um texto na Bíblia que Deus manda Davi matar Golias. Quem foi desafiado por Golias foi o rei. Sempre quando Deus quiser lhe promover, Ele vai enviar um gigante para você matar. Talvez esse momento que você está vivendo na sua vida é promoção, e você está murmurando. Talvez essa doença é promoção. Talvez essa crise, essa confusão, essa situação é para você crescer. Irmão, aprendi uma coisa na minha vida. Tem duas coisas que não é bom, mas é bom. Uma delas é crescer, a outra é amadurecer. Meu filho, há um tempo atrás, começou o seu período de crescimento, reclamando de dor no corpo, dor nos ossos, dor na articulação. Falei, meu Deus, estou preocupado. Liguei para um médico, amigo meu, falou, doutor, meu filho está reclamando de dor. Menino de 13 para 14 anos reclamando de dor. Doutor, estou preocupado. Ele, como é que é? Ele está com quantos metros? Falei, deve estar aí com 1,70 m. Com 13 para 14 anos, falei, é. Ele começou a rir. Falei, por que o senhor está rindo? Ele falou, porque ele está crescendo e crescer dói. Você sabe que quando as pessoas começam a crescer, começam a vir as dores, começam a vir as lutas, começam a vir os tratamentos e crescer dói, irmão. Ele está falando glória a Deus, mas por dentro está pau, coisa assim, não é ou não é? Crescer dói. Sabe, as pessoas querem crescer, mas não querem passar o processo do crescimento. Crescer não é bom, mas é bom. Outra coisa que é bom, mas não é bom, é amadurecer. Quando a minha neném estava no período de desmame, meu Deus, queria eu ter leite para dar para ela, mas não tinha. Porque ficava fora da mãe, longe, não podia sentir cheiro. E chorava, gente, um choro tão assim desnecessário, um choro tão absurdo, que dava dó. E quando vai deixar ela na escola agora, meu Deus, ela faz aquela carinha de choro. Você fala, não tem coragem de deixar, mas tem que deixar. Aí tem que ir lá na sala, ela fala, não me deixa, mamãe. Ela foi ontem de manhã, 4 aninhos, papai, não me leva para isso. Olha, por quê, filha? Eu não estou bem. Como é que você deixa uma menina dessa ir para a escola depois disso, gente? Eu falei, tá, filha, hoje você não vai. Aí mais tarde, pai, vamos no shopping. Aí a mãe dela, você não está bem. Mamãe, eu não estou bem para ir para a escola. Você vê, por isso que a gente tem que ser como criança, né? Muito sincero. Como é que você manda para a escola? A minha criancinha de 4 anos fala, eu não estou bem, papai. Porque amadurecer, gente, dói. Maturidade não é uma coisa, ninguém que só diz sim para você vai te ajudar a crescer, ninguém que só balança a cabeça para você vai te ajudar a amadurecer. Então o Tiago estava me contando que às vezes ele no Graça Church tem que lidar com alguns e dizer não e corrigir, e tem uns que espana,
Quem é você para falar assim comigo? Você está falando com esse tom, não sei o quê. Falei, Tiago, lidar com jovem é uma mini igreja. Você está sendo treinado para lá no dia você ser pastor de outros. Porque as pessoas não querem ser contrariadas, igual a Nenê. Não quer. Contraria para você ver. É sinônimo de imaturidade. Porque crescer e amadurecer dói. Então, aprenda isso. Como eu lhe pergunto, qual é a sua disposição para o reino de Deus? Ela é total ou parcial? Funciona mais ou menos assim. Meu filho, deixa tudo que você tem, passa fome e vai trabalhar para Jesus. Não, nunca foi assim. O Senhor apenas está dizendo, você quer fazer algo para mim? Então entenda que uma hora ou outra eu vou te chamar integralmente. Então não queira ser promovido por Deus parcialmente. A quem Deus não tem tudo dele, esse não tem tudo de Deus. Deus não quer pouca coisa de você. Deus não quer muito de você. Deus quer tudo. E se Ele não tem tudo, Ele não tem nada. Salvação custa tudo, gente. Custa a sua vida. Filho meu, dá-me o seu coração. Se você não der a sua vida a Deus, você não é salvo. Você vê? Custa tudo. Você está disponível? Em segundo lugar, você está qualificado. Bom, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus deixou claro que antes de você ir, você precisa revestir-se de poder. Você precisa estar qualificado. Os seminários não vão te dar isso. Os seminários vão te dar aí uns 30% de qualificação. E se seminário fosse qualificação, todo seminarista teria sucesso. Teologia não forma pastor ou homem de Deus. Teologia forma teólogo. E eu vou te dizer o que forma um homem e uma mulher de Deus. Atos 6, versículo 4. Qual era a qualificação da qual a Bíblia fala dos apóstolos? Com isso eu não estou desmerecendo o ensino. Ora, irmãos, eu tenho um instituto de teologia, tenho alunos de teologia, dou aula, etc. Deus me perdoe, não é nada disso não. Eu estou dizendo que não é esse o foco. Não é esse tipo de qualificação. Vamos lá? Leia bem alto. Nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então deixe-me te explicar alguma coisa. Por que essas duas coisas são as qualificações necessárias para uma grande promoção? Qualquer irmão aqui, eu vou dizer uma coisa, posso ser honesto, qualquer irmão aqui que orar todo dia, incansavelmente, e meditar na Escritura, em menos de um ano, você terá um ministério explosivo de destaque no Brasil todo. Se você orar 2 horas por dia e meditar nas Escrituras, nossa, pastor, eu faço isso, então tem que orar mais, porque está pouco. Veja bem, palavra fala de tempo. Por quê? E oração fala da eternidade. Porque, veja bem, palavra atinge o tempo, oração atinge a eternidade. Não terá palavra na eternidade, mas terá adoração e oração. A palavra atinge o coração das pessoas e a oração atinge o coração de Deus. A palavra fica no temporal, a oração atinge a eternidade. O ministério da palavra é de poucos, mas o da oração é de todos. Poucos irão pregar, mas todos podem orar. Não é, meu querido? Nós só teremos sucesso no púlpito, e aqui falo para quem um dia que vem quero pregar, se a batalha for vencida no quarto da oração. Você ora. Satanás não teme grandes pregadores. Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não arregimenta nenhum soldadinho quando eu subo aqui para pregar, mas ele arrebanha o inferno inteiro quando eu digo, vou orar.
Eu já vi grandes pregadores caírem, cantores caírem, mas nunca vi gente de oração cair. Oração, irmãos, não é toda a qualidade de um homem, nem meditação na palavra. Mas veja, vigiai e orai para não cair. Por que a pessoa cai? Porque não ora. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar. Por que as pessoas pecam? Porque não meditam na palavra. Por isso que os apóstolos entenderam, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. E aí eu lhe faço uma pergunta que meu filho fez uma vez. Quem é o Deus do seu secreto? Porque o seu Deus é aquele que você se dedica mais. Se você se dedica mais para ganhar dinheiro, o dinheiro é o seu Deus. O seu Deus é aquele que você dedica mais tempo, mais recurso e mais tudo. Quem é o Deus do seu quarto? Quem é o Deus do carro quando você está sozinho? Quem é o Deus do seu secreto, meu irmão? Aquilo que você se dedica mais, esse é o seu Deus. Irmãos, pode parecer até cafona o que eu vou dizer em nossos dias, por conta da boatização da igreja evangélica. E olha o que eu estou dizendo o termo, boatização, culto pet. Agora tem culto para cachorro, essa literalmente é a igreja do cão. Culto para cachorro, esse povo vai dar conta diante de Deus. Culto para cachorro, o que mais aí? Agora o cara está fazendo vale tudo dentro da igreja. Vale tudo mesmo. Em vez do culto, ele faz uma arena e o povo se quebra no pau e depois faz o culto. Então eu vi o pastor Lucinho escreveu na internet esses dias que muitas pessoas estão casando, ele pôs uma escada, né? Do primeiro ao 10º degrau. No 10º degrau está lá, acho que filho e trabalho. No primeiro degrau está namoro. E aí o jovem pega no primeiro, é isso? Ter filho, se juntar e ter filho. E o primeiro namoro. Aí no meio está lá, noivado, casamento e etc. O jovem hoje ele pula do namoro e lá para o último degrau juntar e ter filho. Aí um engraçadinho escreveu, mas já vi gente que juntou, teve filho, estão casados até hoje feliz, e teve gente que casou tudo certinho e não está feliz. Gente, o pastor Lucinho deu uma resposta. Eu falei, uau! Ele disse assim, o que é mais importante para você? Fazer a coisa certa e dar certo, ou fazer a coisa errada e dar certo? Nós estamos falando aqui de fazer coisa certa. Então quer dizer, o fim justifica? Então quem rouba o povo para ganhar dinheiro, contanto que batize ele e fala alguma coisa do evangelho, está certo. Não é? Porque então esses falsos mestres estão certos, estão ganhando alma, estão batizando gente. É assim mesmo. O pragmatismo é literalmente fazer aquilo que dá certo, não o que é certo. Então tem gente fazendo as coisas porque dá certo, e não porque é certo. Então quem é o Deus do seu secreto? É isso mesmo, meu irmão. Por causa da hipergraça, as pessoas acham que pode pular etapas sem jejum, sem oração, sem preço necessário no ministério. Existem processos. Luciano Subirá pregou para um estádio com 45 mil pessoas. Eu acompanhei o processo da vida dele. Quando eu vi no último culto ele pregando no estádio, Luciano Subirá faz um jejum de 40 dias todo ano. Ele veio aqui pregar, teve gente que zombou. Nossa, que absurdo, jejum, estamos na graça. Então pode não parecer, mas eu jejum. Mas deixa eu te falar uma coisa, jejum e oração ainda fazem a diferença. Existem preços, irmão, a geração cibernética, a geração Y, daqui 20 anos ela vai ter evoluída, talvez pensamento voando pelo ar aí, você consegue ver, não sei. Mas Deus não vai mudar o processo.
Daqui 20 anos o processo vai ser o mesmo. Daqui 20 anos Deus vai fazer a mesma coisa para alguém ter sucesso no ministério. Porque a fama, mas fulano aí, pulou a etapa do Luciano de 20 e tantos anos, pulou a sua, pastor. Fulano, ciclano aí começou ontem, tem 1 milhão de seguidores no Instagram. É porque as pessoas estão vendo sucesso e não processo. Mas o que é que o Senhor diz? Não tem uma coisa a ver com outra. Enquanto os discípulos estavam em Jerusalém, já tinham os gnósticos em nome de Jesus, fazendo outras coisas, dizendo que era apóstolo de Jesus. Uma outra pergunta que eu quero te fazer de suma importância, essa vai chocar com muita coisa. Você quer mais de Deus? Quem aqui quer mais de Deus? Tá bom o que Deus está te dando ou você quer mais? Quem quer mais de Deus na sua vida? Se está bom, não levanta a mão. Deus vai te dar só isso mesmo, tá bom. Mas quem quer mais de Deus? Não tá bom. Quero mais! Levanta a mão. Ok, então veja bem o que eu vou te dizer. Escute que é de suma importância. Antes de você pedir mais de Deus, certifique-se que você tem sido fiel com o que Ele já te deu. Imagina o seguinte, tu está comendo um prato de comida. Quando tu chega na metade do prato, você joga ele fora e vai lá e pega mais, está certo? Mas muita gente está fazendo assim. Ele não se satisfaz porque é um líder de célula, ele espera que ele tem que ser promovido ou coisas melhores, ou porque ele é um diácono, ou faz coisas que aparentemente, na cabeça de algumas pessoas, são de baixo escalão na igreja, é onde as pessoas amarram o burrinho delas. Então ele não é fiel no que Deus coloca na vida dele, porque ele acha que ele tem que ser mais visto, mais notado. E ele está pedindo mais de Deus. Aí eu te pergunto, você tem sido fiel com o que você tem recebido da parte de Deus? Porque se você não tem sido fiel com o que você recebeu, então você está desqualificado para receber mais de Deus. Então, por exemplo, um exemplo simples. Isso aqui serve tanto para o ministério como para o seu negócio, sua empresa, o dia a dia. Nossa, os cultos de quarta estão uma bênção, recebi uma bênção. Então você está sendo fiel com isso? Você tem sido fiel com o que Deus já confiou em você? Seja honesto com você mesmo, irmão. Porque a Bíblia é muito enfática. Quem é fiel no mínimo, o Senhor coloca sobre o muito. Deus não erra, irmão. Deus não erra. Deus vê. Ele ouve coisas que a gente não ouve. Eu vi uma frase essa semana, não fique chateado quando as pessoas saem da sua vida. Deus ouve conversas que você não ouve. Ai. Então você fala, por que Deus tira? Porque Deus está vendo a lealdade ou a deslealdade. Quem entende o que eu estou falando? É sério ou não é, gente? Bom, é muito comum hoje os crentes dizerem, eu quero mais. Mas você tem sido fiel à realidade que você vive hoje? Você é fiel, irmão? Ninguém está vendo o que você faz para Deus, mas você é fiel. Ninguém me agradece. Ninguém fala isso, mas você é fiel. Porque o homem, além de mesquinho, ele também é limitado. Muitos homens têm medo de sombra, têm medo de alguém crescer, têm medo de alguém desenvolver, têm medo de alguém crescer mais que ele. Aí pega isso aqui e pensa que é um reininho. Então se alguém cresce um pouquinho, ele já quer podar. E nós vamos falar sobre isso. Agora guarde no seu coração essas coisas. É muito fácil esperar uma promoção de Deus em sua vida, seu ministério, ou até na sua profissão. Mas você tem sido fiel com a sua realidade hoje? Com o que você está fazendo? Ou você murmura, você reclama, você se acha injustiçado, faz de mau gosto porque você acha que é pouco. Então, como ninguém está te notando, você faz de mau gosto. Quantas pessoas já limparam a igreja, já vieram para limpar? A gente está chegando aqui, está vendo a igreja limpinha. Não, mas o pastor não está vendo aqui, então vou limpar de qualquer jeito.
Mas quem está limpando está fazendo como se fosse para Deus. Estou gostando. E eu reparo tudo, hein? É muito importante que você entenda, irmão. Você não estará qualificado para receber mais até que você tenha sido fiel à unção que você vive agora. Deus nunca vai te qualificar a receber mais enquanto você não for fiel num dízimo de R$5, de R$10, seja lá o valor. É muito pouco, não importa. Quem não é fiel no mínimo, o Senhor nunca coloca sobre o muito. Se você não é fiel com a sua esposa em uma conversinha do WhatsApp, quando o diabo chegar de vez tentando lá com uma mulher pelada, bonita, porque mulher feia não tenta ninguém também. Mulher feia não é tentação, é assombração. Você não vai ser fiel. Se você não é fiel no Facebook, no Instagram, numa simples curtida, porque homem não curte mulher seminua, e nem mulher que não é sua que está vestida sensualmente, você não curte. Uma curtida hoje fala mais que 1000 palavras. Ó, irmã, quando você vê seu marido curtindo, chapuleta a mão na orelha dele. Brincadeira, brincadeira, irmã. Vigia na terra, tá? Se você não é fiel em pequenas coisas, coisas comuns, coisas sem importância aparentemente, você tem sido fiel à unção que Deus te deu hoje? Você tem sido fiel com os jovens, Tiago, hoje? Vocês aí que cantam nos jovens, você tem sido fiel? Você tem sido fiel à sua mãe? Você tem sido fiel ao seu pai? Porque quem mente para a mãe vai mentir para a esposa. Quem mente para o pai e para a mãe vai mentir para o marido. E quem mente também rouba. Porque é o mesmo desvio de caráter. Nunca peça mais de Deus se você não é fiel com aquilo que Ele já lhe deu, irmão. Só irmão vai dizer amém aqui nessa igreja? Ah, e ego, povo, vocês, ó. Vou plantar bananeira aqui, vou tirar a roupa. Não, isso não vou dizer não. Agora escute o que eu vou dizer. Ser fiel ao que Deus lhe deu, ser fiel à unção que ela lhe deu, porque não tem unção menor, unção maior, tem fidelidade. Ninguém é mais importante no reino de Deus. O pastor não é a pessoa mais importante da igreja. Inclusive, eu quero falar uma coisa importante agora para quem nos assiste, são milhares e os que estão aqui. O pastor é o mais moribundo e miserável da igreja. Porque maior é o que serve. Sugere que você não é pastor porque você é mais importante, você não é pastor porque você deve ser servido, você é pastor porque você deve servir. A Bíblia diz servo de todos. Então servo, ser pastor não é ser o mais importante, ser pastor é o que mais serve. A gente tem que acabar com esse clericalismo na igreja. Me honre. Me adore, me ame. Em segundo lugar, se você é fiel à unção, ao que Deus lhe deu, isso implica algumas coisas. Primeira, não pule os processos. Cada processo tem alguém que Deus coloca em sua vida responsável por supervisionar seu tratamento, seu processo. As pessoas da unção, eu gosto de chamar de pessoas da unção. Quem é a pessoa da unção da sua vida? Quem era que carregava o azeite de Davi? Deus falou, Samuel, enche o óleo de azeite e leva e unge Davi. Quem era o homem da unção de Davi? Samuel. Então eu gosto de usar o termo, pessoas da unção sua. É a pessoa que Deus vai usar para alavancar seu ministério. Se alguns, eu vou falar sobre os homens de unção. Se alguns homens de unção soubessem que o que Deus te dá não é para você. O que Deus te dá é para repassar, que Deus te chamou para alavancar pessoas, para promover pessoas, para fazer pessoas serem escritores, para fazer pessoas serem pregadores, para fazer pessoas crescerem, não para elas ficarem te bajulando, meu cidadão. É duro falar isso. Mas hoje em dia há reininhos nascendo.
Há dois tipos de líderes, você sabe. Existe o líder oliveira e o líder eucalipto. O eucalipto, aonde você planta, nada em volta nasce, a não ser outro eucalipto. Você já viu que o eucalipto só anda com o eucalipto, o ditador só anda com o ditador? Então tem pastor que você não consegue ser amigo dele, ele só consegue ser amigo de outros pastores que falam a língua dele. Então, o eucalipto, ele pega e rouba todos os nutrientes que tem à sua volta para ele crescer. A oliveira é baixinha e feia, mas tudo que está à sua volta é maior que ele, porque o segredo da oliveira está na raiz, naquilo que ninguém vê, está no óleo. Então ela unge tudo à sua volta. Então tudo que planta perto da oliveira será maior que a oliveira. Não é fácil dizer o que eu vou dizer, porque nem todo mundo é tão santo e tão bom para ser assim, mas que Deus me dê graça para eu me tornar uma oliveira. Porque a vaidade da gente é, me serve. Eu sou seu apóstolo. Ei, serve a minha aí, tio. Agora, aí que vem o segredo. Quanto mais você serve as pessoas, mais as pessoas te honram. Porque ninguém honra eucalipto, bajula-se. E é só na frente. Não pule os processos. As pessoas da unção em nossa vida. Ai! Devem ser duras conosco. Elas têm uma missão de nos fazer fortes. Afinal, estamos sendo preparados para coisas grandes. Não abrevi o tempo, não acelere o tempo. O ministério forte não nasce patrocinando da internet, nem de macros, porque tem macro panela e micropanela. Micropanela é a panela da igreja, macropanela é a panela do figurão. Só entra quem quer. O cara pode até ter um nome forte, mas não terá um ministério forte. Sempre será questionado. Questiona Hernandes. Você já ouviu o processo dele? Mas se você puxar em sua memória, você saberá que cada momento da sua vida você teve que vencer um chefão para passar de fase. E a pessoa da unção não é o chefão, é o mentor. Mas o chefão lhe ensina, o mentor lhe ensina a vencer o chefão. No jogo de videogame, você só passa de fase quando enfrenta o gigante. O chefão faz você passar de fase. Pastor, meu chefão é essa doença. Meu chefão é esse problema familiar. Meu chefão é isso. Então, irmão, esse é o gigante. Depois que você matar esse gigante, você vai estar em outro patamar, em outra fase. E enquanto você não matar o gigante, ele vai ficar te afrontando, te desafiando. Como foi feito lá com o povo de Israel. Não tem ninguém aí para me vencer? Então faça igual Davi, irmão. Esteja disponível. Gigante aparece para fazer você passar de fase, para te promover. Sempre quando Deus quiser te honrar, Ele vai arrumar um chefão para você vencer. Um gigante para você matar.
Quem entendeu o que eu disse? Muitos ficam com raiva das pessoas de unção. Acham que é implicância, ciúmes, inveja e etc. Agora eu vou falar sobre os homens da unção, que se perdem no meio do caminho também por entender que as pessoas estão aqui e elas devem ser, manipulam as pessoas, usam unção e etc. Jesus foi o homem da unção na vida de seus discípulos. Jesus com as pessoas, amoroso. Com os discípulos, você viu algum texto na Bíblia Jesus bajulando, tratando com muita carinho? Oh, meu Pedrinho, vem aqui. Já viu, não? Eu vou te falar um negócio. Olha aqui o que diz a Bíblia. Presta atenção. Textos que a Bíblia mostra que Jesus foi duro com os seus discípulos quando ele chamou de incrédulos. Jesus já chamou os discípulos de incrédulos? Quando? Homens de pequena fé. Quando disse que Pedro estava endemoniado? Quando Jesus disse que Pedro estava endemoniado? Para trás de mim? Já imagina o irmão vem conversar com você e fala assim, cala a boca, demônio. Jesus virou para Pedro e falou, Satanás. Ô, gente, Jesus falou com Pedro. Agora você quer algo pior? Mateus 26, 36 a 41, Jesus corrige eles por não querer orar. Agora tem um texto pior, Lucas 9, 41, Jesus chama eles, na frente de todos, de geração perversa, incrédula. Sabe por quê? Não conseguiram expulsar um demônio. Mestre, aí a irmã entrega os discípulos. Se eu levei para os seus discípulos, não conseguiram expulsar o demônio. Aí, Jesus olha e fala assim, na frente de todo mundo, geração perversa e má. Eita. Então, às vezes, irmãos, eu quero que você escute até o final, porque vai terminar bem. Esses são somente alguns textos de como Jesus liderava pessoas. Agora veja, Jesus estava treinando para você ser forte. Até os faraó. Deus vai tratar o faraó, esvaziar o reino dele, tratar ele, tomar tudo dele. Mas foi um processo na sua vida. Aproveite. Oh, glória a Deus. Quem entendeu o que eu disse? Terceiro, não tenha nada preso no seu passado aos pais da unção. Não fique amargurado, não fique triste, não guarde rancor. Deus vai tratar. Mas deixa passar a bola para frente, o seu ministério é maior do que a sua amargura. O que Deus te chamou é maior do que a humilhação que você passou. O que Deus tem para você é maior do que a angústia, do que aquelas palavras. Deus tem coisa grande para você, Ele vai te promover hoje. Deus vai usar gente aqui para levantar paralíticos, gente aqui para curar, gente aqui para as nações, gente aqui para escrever, gente aqui para ser poderoso nele. Mas você precisa esquecer o passado. Ah, porque eu fui isso, me humilharam, porque fizeram isso. Esquece, irmão. Foi um processo, algo que Deus fez você aprender. Absorva. Dá banho no menino e joga água fora. Não dá banho no menino e joga o menino e a água fora. Agora veja bem. Os homens da unção. Digo, os homens da unção. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser hoje a pessoa da unção na vida de alguém. Você pode não ser um pastor, mas tem alguém que você está cuidando sem saber. Tem alguém que Deus está levantando para você ministrar sobre a vida dele. Então, você é a pessoa da unção na vida de alguém. Você está carregando o azeite para aquela pessoa. Segura essa bomba aí, ó. Você pode ser o processo ou a pessoa do processo de alguém. Isso serve no seu trabalho, em tudo, irmão. Aprenda a honrar o momento e a pessoa do azeite. Pode ser que seja só um momento, mas é importante. Todos estamos em processo de promoção e de crescimento, até mesmo os que carregam azeite. Leia comigo,
Repita comigo: à medida com que medirdes, você será medido. Então eu vou te fazer uma pergunta, olha para mim. Como você lida com as pessoas que Deus pôs para você cuidar? Como você determina ou lida com as pessoas que você é óleo de Deus na vida dela, conselheiro na vida dela, acompanhador? Então, tem gente que só vai para a igreja se você levar. Então, entenda, você é a pessoa da unção na vida dessa pessoa. Você não pode vir na igreja, essa pessoa só vai se eu levar. Que coisa bacana. Ela está me usando. Que jóia, então você tem algo para ela. Então a minha esposa fala: nossa, você não está vendo, essas pessoas vão te usar. Eu falei: mas que coisa boa, significa que ela viu em mim algo que ela não tem e que eu posso dar a ela. Sabe por quê? Porque eu carrego o chifre de azeite, eu estou carregando óleo. Então é comum as pessoas se acercarem de você, porque você tem óleo. Então tem gente que está usando você, só vem na igreja se você trouxer. Então faça isso. Você é a pessoa da unção na vida de alguém. Você é o processo da vida de alguém. Valorize isso. Nossa, estou aconselhando, estou orando, estou falando com uma pessoa. Então entenda, é uma pessoa que Deus pôs para você ser a pessoa da unção na vida dela. E olha, crente tem que cuidar de gente. Que crente é esse que não ora para ninguém? Que crente é esse que não aconselha ninguém? Que crente é esse que vê a dor da pessoa e não se aproxima para tentar ajudar? Que crente é esse que não quer ser o homem da unção na vida de ninguém? Só quer sugar. Só ele quer para ele, mas nunca quer dar para alguém. Tem coisa errada que não está certo. Então, responda. Você tem sido fiel ao seu momento? Você tem tratado com zelo as pessoas que Deus colocou na sua vida hoje para cuidar? Você é a pessoa de unção para alguém? Se não é, trata de ser urgente. Porque você não é uma represa. Você é uma ponte. Você é um rio. Você não é represa, irmão. Levanta a mão e diz: eu sou um rio. Seu teto, às vezes, é o chão de alguém. Eu disse esses dias, enquanto Luciano Subirá quer andar com John Bevere, tem gente querendo andar com Luciano Subirá. Enquanto o Hernandes Santos quer andar aí com John Piper, etc., tem gente que vem aqui, que vem lá de longe só para me ver. Eu vim aqui só para te ver. Eu já saí daqui e fui lá para ver o John Piper, você viu? O seu teto é o piso de alguém. Então veja, a maneira como que você lida com as pessoas que vêm te honrar é como Deus vai usar pessoas também para cuidar de você. Você é e deve ser a pessoa que carrega o óleo de alguém. Você deve ser a pessoa da unção de alguém. Agora eu vou dizer uma coisa importante. Os líderes erram muito nisso. Eles dizem, eu já vi disso, eu passei por muita coisa, você tem que passar também. Não. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. A Bíblia diz que os pais deixam herança para os filhos. A ordem de Deus é que os pais facilitem a vida para os filhos. Você não tem que passar pelo meu processo. Você não tem que ser mandado embora de casas. Você não tem que ficar sem paz. Você não tem que ser humilhado. Você não. Então eu tenho que entesourar para você. Eu tenho que facilitar o seu caminho. Eu não posso mudar os processos, mas eu posso te ajudar a não cair aonde eu caí. Eu posso te ajudar a não perder aonde eu perdi. Eu posso transferir para você, impartir, daí vem a palavra transferir, impartição e promoção, transferir para você a minha unção, mas eu não posso te transferir o processo, tem coisa que você vai ter que viver. Quem está comigo aí? Amém. O processo é contínuo. Diga isso, o processo é contínuo. Eu vou terminar aqui. Tinha muita coisa para falar, mas eu vou terminar que a gente quer ungir e orar. Mas Jesus foi o homem da unção na vida dos discípulos. E ele fez 3 coisas. Primeira, acesso, oportunidade e unção. Jesus deu acesso aos discípulos. Venham andar comigo. Você não pode ser inacessível. Segundo, Jesus deu oportunidade para eles.
E terceiro, ele soprou sobre eles a unção, o Espírito Santo. Primeira coisa, Jesus nos deu acesso, ele nos deu acesso ao Pai. Segunda coisa, ele nos deu a oportunidade de ser perdoados e sermos salvos. E a terceira, ele nos ungiu com o Espírito Santo. O maior presente que você pode dar para alguém é o acesso à sua vida. Segunda coisa, o outro maior presente que você pode dar para alguém é uma oportunidade. Não tenha ciúmes, porque isso aqui que eu vivo hoje não é nada do que Deus tem para mim. Então eu tenho ciúme desse negocinho aqui. E não quero dar oportunidade. Não quero que as pessoas cresçam, irmão. Um verdadeiro sucesso é quando os sucessores têm sucesso. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que você escreva livros e eu ainda vou lançar. Eu quero que você desenvolva. Eu quero ver você cheio da unção. Eu quero ver você cheio da graça. Eu quero que você desenvolva, cresça. Eu quero te dar acesso, oportunidade e ungir você. Para isso, nós impartimos unção e poder sobre a sua vida. O que é impartição? É ungir e orar por você, para que você receba a unção. A unção já é a metade do caminho, o resto é o processo. Se você entrar no processo sem unção, vai ser mais difícil. Mas Deus precisa te ungir. Quem precisa ser ungido? Ungido para ter um melhor desempenho no trabalho, ungido para ser melhor isso, ungido para ser melhor aquilo outro. Unção. Samuel carregou a unção e ungiu as pessoas. Eu tinha muita coisa para falar aqui. Muita coisa. No entanto, isso também é o suficiente. Então, primeiro, respeite as pessoas que carregam óleo. Eu estou pastor. Se eu vou ser o seu pastor sempre, não sei. Mas se vier um outro depois de mim, é a pessoa do óleo na sua vida. Então honre, respeite, saiba que ele carrega a sua promoção. Então teve um rapazinho aqui, é porque eu queria andar com você, porque o meu sonho é pregar, igual você. Eu falei, mas não parece. Porque você sai falando mal de mim aí pela igreja. Se você acha que eu sou o homem da unção na minha vida, você não devia falar mal de mim. A unção que você respeita, você recebe. Como é que eu sou a pessoa da unção na sua vida e você fica me fritando pelas costas, meu filho? Você devia me conquistar então. Porque se eu quero algo de alguém, eu vou conquistar essa pessoa, mas o que você está fazendo? Não. Em vez de você chegar e se aproximar, você está me fritando. Então eu não sou a pessoa de unção na sua vida. Quem crê que eu sou a pessoa da unção na sua vida? Amém. Meus pastores, eu quero alavancar vocês. Eu não quero que vocês fiquem estagnados nisso, eu quero que vocês cresçam. Eu quero alavancar, sabe, irmãos, que Deus me use para eu alavancar você. Para eu ser uma oliveira e você crescer à minha volta. Cheio de óleo e cheio da unção de Deus. Nós estamos nos preparando para o que Deus vai nos dar nesse final de semana. Hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ungir todos. Ungir você, uma capacitação de Deus para desempenhar coisas grandes. Quem crê nisso? Então eu quero todos os pastores, vem aqui à frente, por favor.